Antes de dobrarmos nossos joelhos, convido você a silenciar o ruído do mundo por um instante. Deus deseja falar ao seu coração antes mesmo de você falar com Ele. Existe uma realidade que muitas vezes tentamos esconder, uma guerra silenciosa que acontece nas câmeras secretas da nossa alma, onde ninguém mais consegue enxergar. Se formos honestos diante do espelho da verdade, sentiremos o peso desse conflito quase todos os dias. De um lado, há um desejo profundo por aquilo que é sagrado, puro e que traz sorriso ao rosto de Deus. Do outro, uma força gravitacional que nos puxa para o que é fácil, egoísta e momentâneo. Não se sinta um estranho ou um cristão fraco por sentir isso. Essa tensão não é um sinal de ausência de fé, mas a prova de que você está vivo no Espírito. Compreender essa batalha é o primeiro passo para substituir a vergonha pela clareza divina. Você não está sozinho nessa luta, e o Senhor já preparou o caminho para a sua vitória. Se você reconhece que precisa da ajuda de Deus para vencer suas batalhas internas, escreva Amém nos comentários para selar este momento. Para vencermos um inimigo, precisamos primeiro entender como ele opera. O que a Bíblia chama de carne não é apenas o nosso corpo físico, mas aquela velha natureza com a qual nascemos. Uma inclinação natural para o pecado que não precisa de esforço para se manifestar. É aquele impulso impaciente, o orgulho que surge sem aviso, a necessidade constante de estar no controle e as desculpas que criamos para as nossas falhas. Mesmo que você ame a Jesus profundamente, mesmo que seja alguém usado por Ele para abençoar outros, a carne não desaparece como num passe de mágica após a conversão. Ela é persistente e tenta se levantar através de desejos, mágoas e da busca por prazeres vazios. O crescimento espiritual verdadeiro não é apenas uma mudança de hábitos externos para que os outros vejam, mas uma entrega total para que o Espírito Santo governe o que está dentro. É permitir que a luz de Deus alcance as raízes dos nossos pensamentos, onde as verdadeiras escolhas são feitas. Entender isso remove o peso do perfeccionismo humano e nos coloca no lugar de total dependência da graça. A Escritura é cirúrgica ao descrever essa batalha em Gálatas 5, 16, 18. Ali aprendemos que o espírito e a carne não são parceiros de caminhada. Eles são rivais declarados. Eles não cooperam entre si. Eles competem por cada decisão sua. Quando a Bíblia diz para andar no Espírito, ela nos oferece a chave mestra. Ao caminharmos sob a influência divina, os desejos da carne perdem a força de nos dominar. Se você não escolher intencionalmente caminhar com o Espírito, a sua carne tomará as decisões por você, baseada em traumas antigos, impulsos e no ego. Muitas vezes nos perguntamos: por que ainda luto tanto se eu pertenço a Jesus? O apóstolo Paulo, um gigante da fé, sentiu exatamente o mesmo. Ele descreveu o tormento de querer fazer o bem, mas sentir uma força contrária puxando-o para o oposto. Em Romanos 7, ele clama por socorro, sentindo-se prisioneiro dessa lei do pecado em seus membros. Mas a beleza da mensagem de Paulo não termina no conflito. Ela termina na esperança. O objetivo de Deus, ao permitir que sintamos essa luta, não é nos desencorajar, mas nos mostrar que não fomos feitos para vencer essa guerra com o braço da força humana. Nossa esperança não está em nossa força de vontade, mas em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você crê que a sua vitória vem do Senhor e não da sua própria força, comente agora: o Senhor é a minha força. Diante dessa guerra, a pergunta que ecoa em nossa alma é: como posso caminhar habitualmente no Espírito e não na carne? Como viver por fé quando os olhos veem tantos obstáculos? E como manter a sensibilidade à voz de Deus quando o grito da carne é tão exigente? A resposta, embora simples, é o maior desafio do cristão: a rendição.
Tudo começa com o ato de render-se, uma entrega diária e voluntária da sua vontade ao Espírito Santo. Render-se não significa que você parou de lutar ou de tentar. Significa que você parou de tentar lutar sozinho. É o momento em que admitimos com humildade: Senhor, eu não consigo crucificar minha própria carne apenas com força de vontade. Precisamos do Espírito para nos fortalecer, guiar e, acima de tudo, nos corrigir quando saímos do trilho. Lembre-se das palavras de Jesus em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Ele não disse que sem ele poderíamos fazer um pouco ou quase tudo. Ele disse nada. Muitos crentes vivem em um estado de exaustão espiritual constante porque tentam vencer batalhas espirituais usando apenas esforços naturais. A verdadeira liberdade começa quando você para de carregar o peso do mundo nos ombros e permite que a força de Deus flua através das suas fraquezas. Quando você decide se render, sua postura diante da vida muda. Você para de reagir aos problemas com o seu temperamento natural e começa a depender da força de Deus. Isso significa aprender a orar antes de dar uma resposta ríspida, a silenciar antes de tomar uma decisão precipitada e a consultar o guia interno, perguntando: Espírito Santo, o que agrada a Jesus nesta situação? Com o tempo, essa prática desenvolve em você uma sensibilidade espiritual apurada. Você passa a discernir rapidamente quando é a carne que está tentando falar através da sua raiva, da sua impaciência, do orgulho ou da vontade de ceder a um pecado de estimação. Ao mesmo tempo, essa sensibilidade permite que você ouça o sussurro doce do Espírito, chamando-o para a humildade, para a pureza de pensamento e para o perdão que libera a alma. É aqui que a graça deixa de ser apenas uma palavra teológica para se tornar o seu suprimento diário. Deus não é um observador que apenas espera você cair para te perdoar. Ele é o Pai que te segura pela mão para que você consiga ficar de pé. A caminhada com o Espírito não é sobre nunca sentir a tentação, mas sobre ter um aliado tão poderoso que o desejo de agradá-lo se torna maior do que o desejo de satisfazer a carne. Se você deseja ter os seus ouvidos espirituais sensíveis à voz do Espírito Santo, escreva com fé: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Muitas vezes olhamos para as nossas falhas e sentimos que estamos distantes de Deus. Mas é justamente na nossa percepção de fraqueza que o poder dele se manifesta com mais força. Paulo aprendeu essa lição preciosa quando ouviu do Senhor: A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que as suas limitações não são um impedimento para Deus. Elas são o cenário onde a glória dele pode ser vista com mais clareza, desde que você as entregue a ele. Você não precisa fingir que é forte para ser amado por Deus. Lembre-se, o Espírito Santo não está apenas perto de você, ele está trabalhando dentro de você. Como diz Filipenses 2:13, é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, mesmo naqueles dias em que você se sente frustrado consigo mesmo, saiba que o Senhor ainda está moldando seus desejos, renovando sua mente e treinando o seu coração. O crescimento espiritual nem sempre é um salto gigante. Às vezes, ele se manifesta em cair menos, em levantar-se mais rápido após um erro ou em perceber a tentação antes que ela se torne um ato. Cada pequeno passo em direção à luz é uma vitória da graça sobre a carne. Se você reconhece que a graça de Deus é o que te sustenta todos os dias, comente com gratidão: A tua graça me basta. O alimento do cristão é a palavra de Deus. Ela limpa o nosso olhar, fortalece o nosso caráter e corrige os nossos caminhos. O Salmo 119 faz a pergunta vital: Como pode o jovem manter puro o seu caminho? E a resposta é imediata: vivendo de acordo com a tua palavra.
Quando guardamos as Escrituras no coração, elas se tornam um escudo protetor. No momento da crise, a verdade de Deus soará mais alto do que o grito da tentação. Além disso, você precisa se lembrar de que não luta sozinho. Pedro nos adverte a sermos vigilantes e estarmos alertas, pois o inimigo ruge como um leão, procurando a quem devorar, mas ele também nos chama a resistir firmes na fé. Essa resistência não é um esforço de força bruta, mas um ato de submissão total ao Senhor. Ao dizer sim para Deus, o seu não para o pecado ganha autoridade celestial. Mantenha-se em oração, alimente-se da verdade e você verá que a vontade de Deus se tornará o seu maior prazer. Acima de tudo, nunca permita que a intensidade da batalha faça você esquecer quem você é em Cristo Jesus. O inimigo de nossas almas é o mestre da acusação e tentará usar suas lutas para dizer que você está condenado, rejeitado ou preso ao seu passado. Mas a verdade do Evangelho corta essas mentiras pela raiz. Romanos 8:1-2 declara com autoridade: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei do Espírito de vida libertou você da lei do pecado e da morte. Mesmo quando o conflito parecer feroz, sua identidade está segura nas mãos do Pai. Você não é um escravo tentando ganhar a liberdade. Você é um filho livre, aprendendo a andar nos caminhos do reino. O Espírito Santo nunca falhará em liderar você enquanto você mantiver o coração rendido. A sua segurança não vem do seu desempenho perfeito, mas do fato de que você pertence ao Senhor. Sinta o peso da culpa cair por terra agora, pois o sangue de Jesus já pagou o preço pela sua paz. Você foi chamado para a liberdade, e essa liberdade é real e está disponível para você neste exato momento. Se você crê que em Jesus não há mais condenação sobre a sua vida, escreva com autoridade: Eu sou livre em Cristo. A tua palavra nos instrui em Efésios a nos despojarmos da velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos. E hoje tomamos essa decisão espiritual. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que justificamos pequenos pecados, ou quando transformamos falhas em hábitos de estimação. Perdoa-nos por tentar vencer com a força do braço humano e por nos sentirmos frustrados quando falhamos, esquecendo que a tua força se aperfeiçoa justamente em nossa fraqueza. Pedimos hoje, resgata os nossos desejos, purifica as nossas intenções e limpa as janelas da nossa alma. Não queremos um coração dividido, Senhor. Queremos ser inteiros em Ti. Que o fogo do Teu Espírito queime toda raiz de amargura, orgulho ou impureza, e que em seu lugar nasça um fruto de justiça e paz que glorifique o Teu nome. Senhor, ao encerrarmos este momento, clamamos pela renovação total das nossas mentes. Que o nosso pensamento não seja mais moldado pelos padrões deste mundo ou pelas feridas do passado, mas que seja reconfigurado pela Tua verdade eterna. Reveste-nos com o novo homem, criado para a verdadeira justiça e santidade. Dá-nos a sabedoria para reconhecer a rota de escape que Tu sempre providencias, em meio à tentação, e a coragem para percorrê-la sem olhar para trás. Que a nossa fome pela Tua presença seja sempre maior do que qualquer impulso da carne. Espírito Santo, toma as rédeas das nossas conversas, das nossas escolhas em secreto e dos nossos desejos mais profundos. Que o nosso testemunho não seja de perfeição humana, mas de uma dependência constante e vitoriosa de Ti. Recebemos hoje a Tua paz e a Tua força para caminharmos de cabeça erguida, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Move-nos de glória em glória, de vitória em vitória, até que Cristo seja plenamente formado em nós. É no nome poderoso e soberano de Jesus que nós oramos e agradecemos.
Se você recebe esta oração e crê que uma nova história começa hoje na força do Espírito, cele este momento digitando o seu mais sincero. Amém.